Amigos e amigas, ora viva, como estão? Espero que se encontrem bem. Pela minha parte, depois de algumas semanas atribuladas, penso que tudo vai voltando à normalidade. Como podem ver pelas imagens, estou em Lisboa e de regresso à minha coleção de discos, para junto da minha coleção de discos e do meu sistema de som. Estas últimas semanas têm sido realmente bastante atribuladas por razões que eu ainda não posso revelar. Tudo a seu tempo, mas garanto-vos que o final vai ser bastante feliz. Bom, se quiserem acompanhar a minha jornada de colecionador de discos, não deixem de subscrever aqui o canal, pois sem vocês, Francis Music Den não tem o mesmo significado. É para vocês que eu falo sobre discos e mostro os que vão fazendo parte da minha coleção. Além de que conto histórias que estão por trás de cada um deles. É disso que se trata quando colecionamos. Colecionamos mais do que itens. Nós colecionamos momentos através das histórias que vivemos, certo? Ora, no vlog passado eu iniciei aqui uma temática que me é muito querida, pois além de ter aberto ou desperto os meus horizontes para causas que eu hoje defendo, representou um evento que me marcou de uma forma que ainda não consigo esquecer. Se bem que há mais de 30 anos essas causas não me diziam grande coisa. Apesar de ter consciência da tragédia que desde sempre assola os povos de muitos países africanos. Foi o meu primeiro festival, o qual assisti pela televisão e pela rádio. Refiro-me, portanto, ao Live Aid, que ocorreu no dia 13 de julho de 1985. Em Portugal, por exemplo, o dia 14 de julho teve também direito a transmissões televisivas. Depois deste, muitos outros festivais se seguiram, tendo eu inclusivamente marcado presença em alguns bastante importantes, anos mais tarde. E um dia falaremos sobre isso. Isto foi o que eu partilhei no passado vlog. Ora, eu contei-vos nesse mesmo vlog que houve duas atuações que ficaram bem marcadas na minha memória. Mas só vos apresentei um disco. Recordam-se? Se ainda não viram o vídeo, não deixem de o fazer. Pois acho que ser bastante interessante. Olhem, eu consegui até passar música, vejam bem. Aproveitem isso, porque tenho a certeza de que não serei capaz de repetir a proeza tão cedo. Deixei também propositadamente para hoje esta história. Não só porque marcou aquilo que eu vi e ouvi do festival, como também é bem representativo do quanto o disco que trago hoje significou na minha jornada de colecionador. Isto ainda sem ter grande consciência disso. Porquê? Porque o disco que hoje vos trago foi talvez o meu primeiro item colecionável. E ainda hoje é bastante difícil de o encontrar em vinil. A minha prensagem é inglesa e foi-me trazida de Londres por um tio meu, que viajava com alguma frequência ao Reino Unido para cuidar da sua vista, já que era acompanhado por médicos ingleses. E tal como já partilhei convosco em outros vlogs, eu aproveitava essas suas deslocações para disponibilizar ao meu tio uma listagem com alguns discos e ele que escolhesse o que encontrasse e me pudesse trazer. Mas já lá vamos.
Pois agora é tempo de vos contar a experiência que tive com o Live Aid, já que a atuação dos U2 foi inesquecível para mim. Exatamente, vamos falar dos U2, tendo sido a banda pela qual o interesse em colecionar discos foi despertado. E tudo porque, desde 1985, precisamente com a sua presença neste festival, se tornou na minha banda de eleição. Praticamente até 1988. Praticamente não. Foi mesmo até 1989, com um concerto especial de fim de ano. Depois disso, os meus horizontes já andavam por outros voos, nomeadamente no heavy metal, que se tornou na minha paixão relativamente à música. Acho que dentro da minha geração, e possivelmente até à seguinte, não existe ninguém que não tenha tido, em algum ponto, um carinho especial pela banda irlandesa. Discos fabulosos, concertos memoráveis, e que naqueles tempos possivelmente apenas teriam par nos de Bruce Springsteen, conhecido como The Boss. Comigo, contudo, tudo aconteceu naquele festival de 1985, com a tal atuação fantástica. 2 músicas apenas, que se estenderam ao longo de mais de 20 minutos, fizeram-me decidir por querer ter todos os discos da banda. Isto apesar de, à época, eu conhecer já uma outra música deles, tal como Gloria, Sunday Bloody Sunday, Pride e a eterna Bad, à qual no Live Aid confesso que me proporcionou uma experiência inesquecível, por ter incluído excertos de músicas dos The Rolling Stones, nomeadamente Ruby Tuesday e Sympathy for the Devil, misturado com Lou Reed, Walk on the Wild Side. Chegado o verão, e com ele as férias, eu desfrutava dos primeiros momentos em discotecas, juntamente com os meus amigos daquela época, com quem eu passava o verão, em grupo. À tarde, pois eu não tinha autorização por parte dos meus pais para passar as noites fora de casa. E por entre essas matinés dançantes, lá passava uma ou outra música dos U2, à boleia do impacto extraordinário da sua atuação no Live Aid. E o meu interesse pelos discos da banda sempre a aumentar também. Eu sabia, entretanto, o nome de todos os discos até então. Sunday Bloody Sunday era a faixa, a música que mais tocava na rádio e nos bares ou discotecas. Eu apenas frequentava uma, no local onde sempre passei as minhas férias. Retirada de um mini LP, captado ao vivo, editado 1 ou 2 anos antes. O tempo foi passando, as férias terminaram e eis o meu regresso à escola, voltando com ele o meu interesse na audição de rádio. Pois com 15 anos eu só saía de casa para a escola. E também não tinha outra forma de ouvir música, pois não tinha discos, e muito menos um sistema de som para desfrutar de audições. Eis que um belo dia, não sei precisar quando, e após a audição na rádio de Bad, essa música que me fascinou desde o primeiro momento em que a conheci, ainda antes da atuação da banda no Live Aid, ouço o locutor, o radialista, informar que aquela versão, registada ao vivo, era retirada de um mini LP editado em maio de 1985 e chamado Wide Awake in America. Podem imaginar o meu ar de espanto. O quê? Editado antes do Live Aid? Como era possível?
Como era possível eu nunca ter dado por isso, atendendo a que já ouvia rádio desde 1983? Como era possível ter-me escapado completamente, atendendo a que Bad era dos temas mais bem concebidos e compostos pela banda irlandesa? E que eu adorava. Bom, não havia muito o que fazer. Tinha apenas que procurar o disco e tratar de o arranjar a todo o custo. As minhas expectativas, ao contrário da esperança, eram muito reduzidas, pois fiquei a saber, por informações por vezes transmitidas na rádio, que Wide Awake in America não tinha sido editado em Portugal, apenas nos Estados Unidos da América e Reino Unido, e em vinil, claro, pois naquele tempo os CDs eram ainda uma miragem. Recordo novamente que Portugal era um país muito atrasado e que ainda estava a recuperar de uma situação social, política e económica bastante delicada e frágil. Não tínhamos ainda entrado na Comunidade Económica Europeia, que era o nome que se dava à União Europeia de então, e não havia hipermercados, que só surgiram a partir do início de 1986. Quanto a discos, havia algumas lojas, sim, mas dificilmente importavam discos devido ao preço. Em resultado disso, não havia outra alternativa que não fosse a de esperar que o meu tio fosse à Inglaterra e pedir-lhe o disco mais apetecido de todos até à época. Isto sem saber ainda se ele o iria conseguir encontrar. Foi preciso esperar cerca de um ano, até 1986, mais precisamente dezembro de 1986, dia do meu aniversário. Aconteceu que o meu tio apenas teve necessidade de ir a Londres nesse ano de 1986, numa visita de rotina ao seu oftalmologista. Por isso, não consegui pedir-lhe o disco antes. Assim que soube que ele iria, em novembro desse ano, 1986, a Londres, entreguei-lhe uma listinha escrita com discos, entre os quais lá estava o Wide Awake in America. Chega o dia do meu aniversário, 24 de dezembro, e como era tradição, jantar em minha casa. Esta aqui mesmo, onde estamos e onde vocês me veem, em que os meus pais reuniam a família dele, do meu pai. Naturalmente, o seu irmão e a mulher, portanto o meu tio e a minha tia, estavam presentes, tendo retornado de Londres a tempo das celebrações de Natal. E quando me entrega o seu presente, num saco, o que vejo eu? Exatamente. Um disco de capa branca e uma imagem a preto ou cinzento. Era o Wide Awake in America. Brutal. O meu primeiro item colecionável, atendendo a que não tinha edição em Portugal. Não na sua edição em vinil. E ele está já aqui comigo, novamente, depois de o ter ido buscar ao móvel da sala. Vejamos esse momento. Ora, cá estamos, na sala, estante de discos, como vos disse, e retirar o disquinho. Está aqui. Vamos então voltar para onde estávamos. Wide Awake in America foi o meu primeiro disco de uma das minhas bandas ou artistas de eleição. Os U2. Trata-se de um mini LP com 4 faixas, 2 registadas ou captadas ao vivo
nos Estados Unidos e 2 versões de estúdio, tudo gravado a 33 RPMs, rotações por minuto, o que era completamente diferente de tudo o que eu conhecia até então, pois os EPs e os 12 polegadas, também conhecidos por maxi singles, tinham habitualmente 45 rotações por minuto. As faixas captadas ao vivo, no lado A, são Bad, numa versão de mais de 8 minutos, e A Sort of Homecoming, registadas em espetáculos da banda nos Estados Unidos da América. Daí o título, não é? No lado B temos The Three Sunrises e Love Comes Tumbling, ambas gravadas em estúdio e retiradas do álbum imediatamente anterior, The Unforgettable Fire. Colecionável, eu estimei sempre o melhor que pude, até porque era um disco dos meus favoritos, e também porque o vinil em si tem uma gramagem reduzida. Deixem-me mostrar-vos. Okay. Eu diria menos de 100 gramas, o que o torna, como podem ver, bastante flexível. Não contém nenhum plástico. Proteção. E verifico agora que a capa interior é bastante ordinária, em papel simples. Preciso um dia de substituir por um inner sleeve em condições mais apropriado, costumando eu recorrer às capas da Mobile Fidelity para isso mesmo. Olha, e vejo agora também que a capa exterior, não sei se está para ver daí, verifico, está bastante suja. É isto o que eu gostaria de partilhar convosco neste vlog. U2, Wide Awake in America. Olha, vocês têm este disco? Conhecem-no? É extraordinário, não é? Comenta aí, por favor. O dia seguinte seria 25 de dezembro, dia de Natal, sendo que eu iria receber mais presentes. Entre esses presentes estariam mais 2 discos dos U2, que fariam então o princípio da minha primeira discografia. Será esse o tema do próximo vlog. Portanto, estejam atentos, ok? Até lá, despeço. E peço as minhas sinceras desculpas por ter faltado ao prometido. Não demoraria muito tempo a publicar um novo vlog em Francis Music Den, mas aconteceu tanta coisa que fiquei com a cabeça a mil. Com tudo isso, passou-se cerca de um mês. Entre tanta coisa que aconteceu, tenho a Marisa Diamond aqui em minha casa e não sei quando ela estará disponível ou disposta a participar aqui no canal, pelo que não adianto muito mais coisas a esse respeito, ok? Pode ser que aconteça uma surpresa para todos, vocês e eu. Fiquem bem e obrigado por terem tido a paciência de esperar. Boas audições e colecionem música, pois ela é cultura e uma arte.